Você já ouviu falar sobre a técnica de fisioterapia respiratória chamada de El-Tigol? Se você quer saber mais sobre essa técnica, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar sobre ela. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisioterapia respiratória, fisiologia, fisioterapia neonatal e pediátrica. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, já ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver coisas novas por aqui. E nós temos vídeos novos toda semana. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e eu gravei esse vídeo para conversar com você a respeito da técnica de fisioterapia respiratória chamada El-Tigol. Afinal, de onde vem essa sigla? Ela é sigla do quê? El-Tigol nada mais é do que expiração lenta prolongada com a glote aberta em decúbito infralateral. Esse é o significado, então, da sigla El-Tigol. Essa técnica, ela é uma técnica de fisioterapia respiratória que a gente classifica como uma técnica moderna ou uma técnica atual ou mesmo uma técnica de variação de fluxo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos na fisioterapia respiratória algumas técnicas que são chamadas de técnicas convencionais, que são aquelas que vão trabalhar com choque mecânico, ação da gravidade, e nós temos as técnicas que são chamadas de atuais ou modernas, que trabalham com variação de fluxo aéreo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essas técnicas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de outros vídeos que eu já gravei sobre técnicas aqui para você assistir, mas o que eu quero que você se lembre agora de imediato é que essas técnicas de variação de fluxo podem trabalhar tanto com variações da inspiração como com variações da expiração. E a expiração, então, ela pode ser feita tanto a ins como a ex, na verdade, né? Mas aqui a gente está falando de técnica expiratória. Essa expiração, ela pode ser feita de forma lenta ou de forma forçada. Tanto as técnicas expiratórias lentas como forçadas têm como objetivo comum fazer a remoção de secreção de vias aéreas inferiores. Quando a gente está falando das técnicas lentas, a gente está falando de secreção que está em vias aéreas de médio calibre, enquanto que as técnicas forçadas vão trabalhar com secreção que está em vias aéreas mais proximais, vias aéreas de grande calibre. Eu tô falando tudo isso para te explicar que a El-Tigol, como o próprio nome diz, expiração lenta total, isso significa que ela é uma técnica expiratória lenta. Portanto, ela vai trabalhar com remoção de secreção de vias aéreas de médio calibre, que a gente vai identificar essa secreção, estando nessa região da via aérea, por meio da ausculta pulmonar. Então, sempre que tiver ausculta sugerindo secreção em vias aéreas de médio calibre, a El-Tigol pode ser indicada desde que respeite suas indicações e contraindicações. Vamos entender melhor a técnica para a gente entender quando que ela é indicada, quando que ela é contraindicada. Pois bem, como o próprio nome diz, então ela é uma técnica expiratória lenta com a glote aberta, então isso significa que ela é uma técnica ativa assistida, a gente depende de uma certa colaboração do paciente para que ele faça com a glote aberta. A gente pode ter essa colaboração nos pacientes que não conseguem compreender, a gente pode ter o auxílio de um bucal, por exemplo, para que esse paciente possa fazer então essa expiração com a glote aberta. Então uma dica, né, que eu dou é, fala para o paciente, ó, como se fosse você fazer bafinho no espelho, mas se ele ainda está com dificuldade de compreensão, uma saída é a gente usar um bucal para que ele possa fazer a expiração com a glote aberta. E por que ela é ativa assistida então? Porque o paciente vai fazer a expiração de forma lenta, com a glote aberta total, mas o fisioterapeuta vai fazer uma manobra, vai estar posicionado atrás do paciente, esse paciente vai estar em decúbito lateral infralateral, esse é um detalhe importante que a gente já vai conversar mais. O fisioterapeuta vai estar atrás desse paciente e ele vai fazer uma manobra também para ajudar esse paciente a expirar todo esse ar, então fazer uma expiração lenta total mesmo. Ah, vai ser total? Não, porque a gente sabe que o volume residual a gente não consegue eliminar dos pulmões, mas o objetivo aqui é chegar até volume residual, então é eu conseguir eliminar todo o volume de reserva expiratório. E esse princípio de chegar em volume residual, de eliminar volume de reserva expiratório, é justamente para a gente conseguir fazer uma desinsuflação desses pulmões.
Porque se a gente carrega esse ar, a gente está carregando junto a secreção, a gente está gerando um fluxo expiratório maior do que o fluxo inspiratório, com o paciente fazendo a expiração lenta total e a gente auxiliando nessa desinsuflação por meio do manuseio com as mãos. Então, a gente tem como objetivo fazer uma desinsuflação e é justamente por isso que esse paciente vai estar em decúbito infralateral. O que significa infralateral? Pulmão acometido vai estar dependente, vai estar em posição dependente. Então, imagina que é o pulmão esquerdo do paciente que está comprometido. Ele vai estar em decúbito lateral esquerdo com esse pulmão esquerdo para baixo. Por quê? Porque além de fazer a expiração lenta, além de fazer o manuseio do fisioterapeuta, aqui a gente tem a própria posição ajudando na desinsuflação, porque a gente vai ter todas as estruturas pesando mesmo nesse pulmão de baixo, além da ação da gravidade. Então imagina que eu tenho mediastino, coração, pulmão direito, no caso do exemplo do pulmão esquerdo acometido, tudo isso está pesando para desinsuflar esse pulmão de baixo e a gente vai chegar até o volume residual, fazendo então com que essa desinsuflação seja maior. Justamente por conta das diferenças regionais da ventilação, para a gente ter essa maior desinsuflação sem colocar o paciente em risco, sem chegar muito próximo do volume de fechamento, a gente vai utilizar essa técnica a partir dos 8 anos de idade. 8, 12 anos, a descrição é a partir dos 8 anos de idade. Então a gente vai tirar proveito, entre aspas, mas a gente vai tirar proveito de certa forma das características fisiológicas que esse paciente tem a partir dos 8 anos, das diferenças regionais da ventilação, para que eu consiga uma desinsuflação maior desse pulmão infralateral e assim a gente consiga promover essa remoção de secreção. É uma técnica que tem sido muito utilizada. Tem vários estudos já descrevendo o Eltigol, em especial em pacientes com DPOC, pacientes com bronquiectasia, entre outras patologias obstrutivas que acometem crianças maiores, adolescentes e adultos, e ela tem resultados muito positivos. Abaixo de 8 anos eu não posso usar o Eltigol? Abaixo de 8 anos a gente usa a prima próxima que eu brinco, que é a LPR. Eu fiz vídeo aqui no canal recentemente falando sobre a técnica LPR, que é a técnica de expiração lenta prolongada, muito utilizada em lactentes, mas que pode também ser utilizada até os 8 anos. A partir dos 8 anos, a gente passa a utilizar então o Eltigol para tirar aquele proveito das características anatomofisiológicas dessa faixa etária para a gente conseguir promover essa remoção de secreção de forma mais eficaz. Então, retomando tudo isso que a gente estava falando aqui. Eltigol, técnica de expiração lenta total com a glote aberta em decúbito infralateral, é uma técnica expiratória lenta que tem como objetivo promover a remoção de secreção de vias aéreas de médio calibre. Ela vai ser realizada de forma ativo-assistida, de modo que o paciente faz uma expiração lenta total com a glote aberta e o fisioterapeuta vai auxiliar manuseando, fazendo uma compressão torácica para que possa então chegar até volume residual e assim promover essa remoção de secreção. Tudo bem? E espero que eu tenha te ajudado a entender essa técnica. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, assim você ajuda o meu canal a crescer e eu te vejo na próxima oportunidade. Até mais!